Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparado para mais uma aula de língua portuguesa conosco, professora Márcia? Professora Alessandra, vamos dar continuidade à nossa literatura. Saímos ali do humanismo, né, Márcia? Agora o classicismo, né? Aula 42.1. De olho na tela. Temos aqui o seguinte, né? Que quando fala de classicismo, né? Vamos falar dos períodos, né? Características, autores e obras. Começando, olha bem, aqui é este poema. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se envaidece. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então aqui, para você, alguém lembrou de algo? É uma poesia? É uma poesia, é uma letra de uma canção. Isso, lembram? Então aqui o anjo representando aí para a gente falar do classicismo. Então, vamos lá para o nosso entorno de conversa. Qual é a temática abordada na letra da música Monte Castelo? Aí nós temos aqui, né, as expressões como contentamento, descontente, aquilo que dói, mas não se sente, né, são conceitos de oposição. Como que é uma coisa que dói e não se sente? Se está doendo, é claro que você vai sentir a dor, né? Então, aqui, elas se contradizem. Você diz uma coisa, mas aí em seguida diz outra. Já diz outra. Então, dessa mesma forma, podemos compreender o amor pautado pela falta de razão. Ele é abstrato e, por isso, dá margem para compreensões distintas e até mesmo contraditórias. Então, aqui, essa questão da oposição falada na letra da canção, né? Monte Castelo. Então, vamos lá conversar um pouquinho sobre o autor. Tem sobre o autor ou não tem? Vocês, sobre o autor, na verdade, você vai pesquisar sobre, né? Pode pesquisar sobre a Legião Urbana? Pode. Vocês conhecem? Pode pesquisar sobre Renato Russo? Pode também. Exatamente. Aí fica com vocês, tá bom? Para esse momento. Quem fez a letra da canção, tá bom? Monte Castelo. A Legião Urbana surgiu no final de 1982, quando Renato Russo juntou-se a Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná, né? Hoje Cadu, Lambaque, e Paulo Guimarães, o paulista, e Couro, né? Preto. Teve passagem pela banda participando de alguns shows e compondo junto a canção Ainda é Cedo, mas logo saiu da banda. No caso é o Dinho Ouro Preto. Isso, vocês podem até colocar essa música para vocês ouvirem e aí começar a perceber essa questão da oposição. Eu digo algo, mas em seguida a minha fala, ela não vai de encontro com o que eu falei. Tá? Então vocês coloquem lá, quando estiver dormindo, quando forem dormir, aí vocês coloquem lá e vocês vão perceber a nossa aula dentro da letra. Então, literatura, classicismo, né? Aqui mais um conteúdo para você armazenar no seu HD. Então, nós temos aqui, o que a Alessandra trouxe aí para vocês? Ó, direto da tela, ó. Os ideais clássicos renascentistas cultivados na Itália desde o século XIV tornaram-se novidade em Portugal a partir da terceira década do século XVI, divulgado pelo Francisco de Sá de Miranda. O Renascimento português é multiforme. As características do classicismo conviveram com a influência da última época medieval no espaço ali, tá, gente? Bem aqui, ó. Esse espacinho aqui.
da época medieval, às vezes nos mesmos autores e até nas mesmas obras. Vamos lá, vamos fazendo as anotações. Então, quais são as características do classicismo? Nós temos aí, do classicismo, vamos só tirar aquele Szinho no final. Vamos lá, quais são as principais características? Aí nós temos, né, a principal tendência do Renascimento, na literatura e nas artes, é o classicismo, que define pelas seguintes características. Imitação dos autores gregos e latinos, tomado como modelo de perfeição estética. E aí nós temos também o racionalismo, equilíbrio entre a razão e a emoção, entre razão e imaginação. Ó, isso aqui, essa imagem aqui no cantinho já diz tudo, né? Que não vai aceitar qualquer imposição. Opa, eu contesto. Veja bem aqui, ó, não aceita, né? A obediência às regras estabelecidas com base na leitura dos textos teóricos clássicos, como de Aristóteles, filósofo grego, e de Horácio, poeta latino, e na análise de obras clássicas. A impessoalidade também é uma característica marcante aí do classicismo, a identificação com os valores ideais do bem e da verdade e o ideal da beleza. Então, essas são as características, anotem aí. Então, aqui, ó, o doce estilo novo. A gente já falou sobre isso, né? Essa expressão foi utilizada por Dante Alighieri de 1265 a 1321, em referência à nova lírica amorosa cultivada por ele e um grupo de poetas florentinos. Então, nós temos aqui a mulher é idealizada como ser puro, angelical. Olha aí. O amor de concepção platônica. Vocês conhecem o significado? O amor, aquele amor é platônico. Nunca vai acontecer, né? Mas vamos lá. Provoca a elevação espiritual e moral no ser humano. O estilo deve ser doce, suave, sem ornamento e de delicada musicalidade. Então, vamos fazendo as anotações aí. Medida velha, que são os versos redondilhos. Os versos redondilhos apresentam-se em duas extensões. Então, vamos começando aqui pela redondilha menor, que são 5 sílabas poéticas. Então, nós temos aqui, ó, ribeiras do mar, que tem desde danças, as minhas lembranças, deixar-as passar. Então, a divisão silábica, né, gramatical é diferente da divisão silábica poética, tá certo? Então, olha só, você faz a leitura, ó, ribeiras do mar, até tá dando a mesma medida, a mesma medida, né? A mesma divisão. Mas tem algumas vezes que o que vai acontecer? Vai trazer uma junção, que aqui, no caso, não apareceu. E sempre você vai contar até a última sílaba forte, tá? Ribeiras do mar. Então, conto. 1, 2, 3, 4. Parou o quê? 4 e 5. Vamos contando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sempre contando até a última sílaba forte, a sílaba tônica, né? Então, nós temos que tem desde um dan, ó, parou aqui, conta até nessa daqui. As minhas lembram. Então, é a parte que é átona, não faz a contagem, tá bom? Deixar-as passar. Então, a última forte. Então, o que você percebeu? Todas têm 5 sílabas poéticas. Então, chamada como redondilha menor, com 5 sílabas poéticas. Já anotem aí, tá? E aí, vamos embora. Nós temos também a redondilha maior, que são 7 sílabas. Senhora, partem tão triste. Meus olhos por vós, meu bem, que nunca
tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Então, vamos lá. Colocando aí a numeração, o que que você percebeu, né? Aqui, amadinho, ó, aqui, porque não aceitou, mas é um N, tá bom? Nunca, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sempre para na última sílaba tônica. Conta até aí. Sempre. Vamos ver o outro. Meus olhos por vós, meu bem. Olha aqui, ó. Que nunca tão tristes vis. Parou no vis. Outros nenhuns por ninguém. Então, sempre conta até a última sílaba tônica. Então, redondilha maior, formada por 7 sílabas poéticas. Redondilha menor, quando falar de redondilha menor, já sabe que serão 5 sílabas poéticas. Medida nova versus decassílabos. Os versos decassílabos já diz tudo, né? São 10 sílabas poéticas, né? Ele pode ser heróico, heróicos ou sáficos. Vamos ver primeiro o heróico. Com acento obrigatório, né? Na 6ª e 10ª sílaba. Tá certo? Aquela sílaba que vai ser mais forte. Então, o amor é um fogo que arde sem se ver. Então, aí, ó, na 6ª e na 10ª sílaba. E os sáficos, com acento na 4ª, 8ª e 10ª sílabas. Então, aqui já tem 3 sílabas, né? No caso, na 4ª sílaba, na 8ª e na 10ª, tá certo? Que vai ser marcado. Então, e não do canto mar de ver que vem. Então, aí na parte de um trechinho de Os Lusíadas. Poemas de amor de Petrarca. Bendito seja o dia, o mês, o ano, a sazão, o lugar, a hora, o momento, e o país de meu doce encanto aos olhos de lume soberano. E bendito o primeiro doce afano que tive ao ter de amor conhecimento, e o arco e a seta que devo ferimento, aberta a chaga em fraco peito humano. Bendito seja o mísero lamento que pela terra em vão hei dispersado, e o desejo, e o suspiro, e o sofrimento. Bendito seja o canto sublimado que a celebra e também meu pensamento, que na terra não tem outro cuidado. Então, aqui nós temos o poema de Petrarca, né? Nós temos também a estrutura do quê? De um soneto, né? Exatamente. É um poema com 14 versos. Isso. Aqui também nós temos a presença, né, da questão de versos decassílabos, né? Formado por 10 sílabas poéticas. E outra coisa que você vai ter que começar a observar são as combinações, as rimas, certo? As combinações sonoras, né? Vamos descobrindo aqui. Temos aqui, ano, pegou, vai, aí já pega com a palavra soberano. Então, vamos colocar na primeira combinação a letra A, Alessandra. Vamos lá. Aqui, peraí, aqui, né? A. Aí a gente vai ter que colocar em cada letra, para ficar, senão o aluno vai ficar um pouquinho... Deixa eu apagar isso aqui. Aí a gente coloca A, onde que repetiu? Onde é que vai? Aí, soberano. Aí qual outro que vai ser a combinação A? Não, vamos primeiro fazer a primeira estrofe, para ficar mais fácil, né? Então nós temos o ano e soberano. Aí vamos para o segundo verso, nós temos a sazão, lugar, a hora, o momento e o país do meu doce encantamento. Ó, já mudou a terminação. Então já vai ser uma outra rima, tá certo? Momento com encantamento. Eu vou dar a letra A para ele? Claro que não. Qual a sequência? Depois vem a letra B. Tá certo? B, aqui. B, A. Pronto. Vamos ver
Vamos analisar cada uma, tá bom, amadinhos? Aí nós temos aqui afano. Já tem algum que termina em ano? Já tem? Então repete a letra A. Afano e, digam aí, Davi. Davi lá de Vilhena. Muito bem. Agora tem conhecimento e ferimento. Já tem um que termina em mento? Já tem também. Então continua ainda, a gente ainda não muda a letra, tá? Agora eu tenho lamento e sofrimento. Continua com B. E sofrimento. E agora, dispersado. O que fazer com o dispersado? Não é nem... Não tem, vai ser uma nem nova A, nem B. rima. Então vai ser a próxima letra. Qual é? A letra C. Muito bem. Aí nós aqui, mais outra, sublimado. Opa, sublimado dá para combinar com dispersado? Dá. C. Pensamento já apareceu antes. A terminação ento. Isso. E Aí, cuidado. Então já tem dispersado, né? Sublimado e já, né? Sublimado, dispersado. Viu só a combinação de cada verso, de cada estrofe? A, B, B, A, B, B, A, B, C, B, C, B, C. Aí vocês não vai ter feito. uma aula exclusiva, né? Para falar das Isso. combinações, rimas alternadas, né? As ricas, as pobres. pobres, tudo isso, né? Versos livres e assim É sucessivamente. só para vocês terem uma ideia, tá? Ó, aqui tem o vocabulário, que é sazão, cada uma das estações do ano. Afano, afã, aflição, ansiedade, cuidado, preocupação e interesse. Isso, vamos embora. O triunfo de Galateia, ou Galateia, que apresenta a ninfa com seus alegres amigos, foi pintado unicamente por ele. Composição rica e complexa e também muito admirada em todo o mundo. Então, aqui na pintura, né, as presenças, né, das deusas, da questão quando fala logo no início, né, da questão do clássico, da beleza, da perfeição. As formas, né? Valorização das realizações humanas, né? O classicismo é a denominação da tendência artística que revitalizou a tradução clássica de afirmar a superioridade humana. Então, olha aí, não esqueçam, quando falar em classicismo, humanismo vocês já sabem, mas quando nós falarmos em classicismo, vejam bem, é a tendência artística. Então, marca aí no caderno de vocês. Tendência Exato. artística. Do Renascimento, né? que está dentro Isso. do Renascimento. Que revitalizou o quê? A tradução clássica de afirmar a superioridade humana. Aí, para recriar os ideais da antiguidade greco-latina, o classicismo valorizou as proporções, o equilíbrio das composições, a harmonia das formas e a idealização da realidade. Manifestou-se tanto nas artes plásticas, quanto na música, na literatura e na filosofia, né? Então, aqui nos momentos artísticos. Linguagem e formas. Então, aqui é o soneto, né? Aqui da parte 22, né? Do canto 22. Então, nós temos aqui o seguinte. Se o amor não é o qual este é sentimento, mas se é amor por Deus, que coisa é a tal? Se boa porque tem ação mortal, se má porque é tão doce o seu tormento. Se eu ardo por querer, porque eu lamento? Se sem querer eu lamentar que val? Ó viva morte, ó deleitoso mal, tanto pode sem meu consentimento. E se eu consinto, sem razão pranteio, a tão contrário vento em frágil barca, eu vou para o alto mar e sem governo. É tão grave de erro, de ciência é parca, que eu mesmo não sei bem o que eu anseio, e tremo em pleno estio e ardo no inverno. Então, aqui você vai perceber essa questão
da presença, né, das figuras de linguagem. Sempre nos poemas, né, os autores, né, os escritores, se for da poesia, vai fazer uso desse recurso, né, linguístico. Então, aqui, a presença da linguagem marcada pelo uso de antítese e paradoxo. Aí você vai dizer, mas professora, o que é antítese? O que é paradoxo? A oposição, a contradição, a anulação, vamos dizer assim. Se fala antítese, o oposto. Exatamente. Qual é uma figura de linguagem que está presente, que representa, olha só, que vai representar a figura de linguagem antítese? Vamos lá, dessas palavras que estão aí. Professor, isso aqui é um exemplo de antítese. Vou pegar no verso aqui, do terceiro verso, está dizendo o seguinte, ó. Se boa que tem ação mortal, se má, porque é tão doce o seu tormento. Então, olha só, então tem a palavra má e boa. Então, bem próxima. Não tem a questão da oposição? Estão entendendo? Boa, má e boa. Elas não têm como ser, elas não são nem parecidas, percebem? Então, assim, é o contrário, o antônimo. Né? Eu falo antítese, vamos lembrar lá do antônimo. Isso, então para ficar mais fácil, lembra lá do antônimo. Sinônimos são parecidas e antônimos contrário, não é isso? E aí segue aqui na antítese, boa, aí em seguida nós temos a palavra má. Aí nós temos aqui também, ó, soneto forma predominante, ó, os versos decassílabos. Se você for fazer a divisão silábica aí, você já vai perceber a presença da medida nova, tá? Não estão usando aqui a medida velha, né? Que são as redondilhas maior e a redondilha menor. Menor, 5 versos, redondilha maior, 7 versos, né? Aí nós temos aqui, ó, substitui a preferência medieval e humanista pelos versos de 7 e 5, sílabas métricas, né? Redondilhas. Está aqui, medidas velhas. E aqui a medida nova, que começa a ser usada. E as combinações sempre no final de cada verso. Renascimento e os gênios da literatura. Então, observem aqui as imagens. Vocês já viram nos livros, em algum lugar, pinturas. Olha essa primeira aqui, a Divina Comédia, Dante Alighieri. Já ouviram esse termo, né? Sabem quem é o autor? Escritor italiano, autor do grande poema Divina Comédia. E tem também aqui, né, Miguel de Cervantes, né? Ó, quem já leu Dom Quixote? Ou já ouviu falar? Já ouviu falar, né? Uma crítica da cavalaria medieval. O Príncipe Maquiavel. Maquiavel, autor de O Príncipe, já ouviram? Em algum lugar, alguém já comentou? Obra precursora da ciência política, onde dá conselhos aos governadores da época. Temos também aqui, né, Luís de Camões. Esse daqui, com certeza, né, o que marca, né, o Renascimento. Luís de Camões destaca na literatura renascentista em Portugal, sendo autor do grande poema épico Os Lusíadas. Temos mais aqui? Sim. Shakespeare. Já ouviram falar? Certamente os senhores já ouviram, alguém já comentou, já ouviram falar em Romeu e Julieta. O que aconteceu? Eram apaixonados, era um amor. Como é que é essa história aí? Famílias rivais. Mas vamos aqui. Shakespeare abordou em sua obra os conflitos humanos nas mais diversas dimensões. Pessoais, sociais, políticas. Escreveu comédias e tragédias. Olha só, Romeu e Julieta, Macbeth, A Megera Domada, Otelos e várias outras. Já conhece a história de Romeu e Julieta? Olha só, Romeu e Julieta,
Será que era um amor possível, né? Aí você vai lembrar, famílias eram o quê? Rivais, não eram Rivais. amigas, adversárias. E, de repente, um se apaixona pelo outro, aquele amor puro. Quando percebe lá, pensa que perdeu a amada e acaba dando tchau. Vamos lá, vamos ler o livro lá de Romeu e Julieta, que é muito interessante. Renascimento artístico, os principais artistas plásticos. Aqui esse quadro muito conhecido, né? Os quadros no geral, né, Alessandra? Este aqui nós já utilizamos de outra maneira. Exatamente, que pessoal? lembra da intertextualidade, né? Isso. Aqui é a Santa Ceia, E lá né? tinha o quê? Qual era a presença lá? A Santa Ceia, mas era... Mas a questão da tecnologia, né? Os robôs, mas com o mesmo posicionamento, tá certo? Representando essa aqui. Então, aqui, Leonardo da Vinci, matemático, físico, anatomista, ele é inventor, arquiteto, escultor e pintor. Olha só. Ele foi um gênio, gente, absoluto. Então, aí a Mona Lisa e a Última Ceia são suas obras-primas, muito conhecidas. Esse sorriso aí de Mona Lisa. Vamos lá mais aqui para vocês. O mais que nós temos aqui, Rafael Sanzio foi um mestre da pintura, famoso pela doçura de suas Madonas. Vocês conseguem enxergar aí essa doçura, essa harmonia? Traz o que quando você olha uma imagem desse modelo aqui? Uma paz, uma tranquilidade ou não? A Madonna do Prado foi considerada a mais perfeita. E olha os traços, né? As cores que são usadas. É importante vocês começarem a observar, porque os outros movimentos, à medida que vocês forem conhecendo mais sobre as escolas, vocês vão perceber que até nisso muda. A forma como eles pintavam, as cores, se era no campo ou se era na cidade, a questão da mulher, como ela era valorizada ou não. Então, vão observando aí. Aqui também, ao lado, né, tem outra obra que é a Escola de Atenas. Aí você vê aqui a questão da profundidade, já está falando do interior, né? Uma é na parte externa, a outra no interior, né? O plano de fundo, as cores, a simetria. Isso tudo você já vai também analisar lá na aula do professor Alexandre, na aula de artes. E Michelangelo? Também já ouviram falar sobre Michelangelo ou não? Quem foi? Artista italiano marcado lá pelo humanismo. Além de pintor, ele foi um dos maiores escultores. Entre suas obras destaca sim a Pietà, né? Essa primeira aí para vocês. O teto da Capela Sistina, a criação de Adão e o juízo final. Então aqui você tem, né? Está desenhado, né, a pintura, o nome da pintura é A Criação de Adão e o Juízo Final. O homem, né, você vê a questão do Deus superior e o encontro com a humanidade, né? Você faz a sua interpretação. Michelangelo. E aí nós temos então as características do classicismo. Vejam só. O humanismo, a valorização do homem, como os senhores bem já sabem, que trabalha a questão do antropocentrismo. E o racionalismo, né? Raciocinar é bastante valorizado. A questão da razão, da pesquisa. Isso. E quando nós falamos em racionalização, é ver mundo e lugar do homem nele. Então, o homem é o centro. Percebem? Então, falamos em humanismo, racionalismo e racionalização. Tem a valorização da cultura grega, né? A questão do paganismo, visão laica. Temos também o hedonismo, na busca por satisfação dos desejos humanos. E... Carpe diem. Já ouviram falar nessa expressão? Carpe diem. Carpe diem, muita gente escreve
E aí trabalha até nas suas redes sociais, carpe diem. Então olha aqui, aproveite o dia. A vida é efêmera, ou seja, a vida, pessoal, ela é muito passageira, tá? Aproveita cada dia como se fosse o último. Isso, aproveite o seu momento. Efemeridade do tempo, que, ó, é aquilo que a gente acabou de falar aqui, né? O tempo e a vida passam rápido. Agora, a linguagem da poesia clássico-renascentista. Nós temos neoplatonismo, né? O amor sensual e platônico. O equilíbrio formal. Poemas de formas fixas, rimas e métricas regulares. E aí vocês vão ver ainda isso aí, tá, pessoal? Não precisa desespero agora, não. Nós teremos, como a professora Márcia falou, outras aulas e vamos trabalhar o que é uma forma fixa. Rimas, métricas, então, tranquilidade agora. Doce estilo novo, que é o gosto pelo verso decassílabo, né? 10 sílabas métricas, em substituição a quem? A redondilha maior, que é verso de 7 sílabas métricas. A personificação, elementos da natureza personificados como deuses gregos, amor, tempo. E figuras, né? Quais são as figuras que estarão presentes, né? Nós temos o paradoxo, a antítese e personificação. Beleza? Certinho? E agora quem se destaca, né? Nós temos que Luís Vaz de Camões, de 1524 a 1580. Foi um poeta e um soldado português, considerado o maior escritor do período do classicismo. O autor do poema épico, Os Lusíadas, revelou grande sensibilidade para escrever sobre os dramas humanos, sejam amorosos, existenciais. Camões dominou várias formas do gênero lírico. Escreveu sonetos, odes, épiglas, elegias. Usou os metros, característico da medida velha e da nova. Então não esqueçam aí de Camões. Os Lusíadas é um poema épico do gênero narrativo, tá? O qual está dividido em 10 cantos. É composta de 8.816 versos, decassílabos, em maioria os decassílabos heróicos, sílaba tônica, sexta e décima, e 1.102 estrofes de 8 versos, oitavas. As rimas utilizadas são cruzadas e emparelhadas. Isso aqui, pessoal, é mais para vocês terem o conhecimento. É igual tá? que a gente fez lá naquele poema, né? Isso. Aí Viram lá? Nós fizemos aqui? A, B, C. E também essa divisão, né, está em 5 partes. Como assim? Primeira parte, proposição, que é a introdução da obra, a apresentação do tema e dos personagens no canto 1. Aí no canto 1 ainda a invocação, que é nessa parte o poeta invoca as ninfas do Tejo, né, como expiração. A dedicatória, que é a parte em que o poeta dedica a obra ao rei Dom Sebastião. E a narração, o autor narra a viagem de Vasco da Gama e os feitos realizados pelos personagens, né, nos outros cantos. E no epílogo, né, que é a conclusão da obra, no canto 10. Olha as imagens aqui, a mapa da viagem de Vasco da Gama conforme Os Lusíadas. E aqui, né, nós temos a conhecida antigamente como baluarte do Restelo, que é a Torre de Belém. Em Portugal foi um ponto da partida das naus, né, portuguesas, das navegações. O classicismo corresponde a um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir ali do século XV na Europa. O nome do movimento, que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, faz referência aos modelos clássicos greco-romano. No campo da literatura, o classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoraram no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Muita informação aí para vocês. E aqui nós temos, então, Luís de Camões,
tá certo? Aí nós temos a epopeia, né? Os Lusíadas, Bernardim Ribeiro, a novela Menina e Moça, Antônio Ferreira, a tragédia A Castro, e Miguel de Cervantes com o romance Dom Quixote, Dante Alighieri com o poema épica Divina Comédia, Francisco Petrarca, né, com o Cancioneiro e o Triunfo, Giovanni com Decameron e Sá de Miranda com a obra Poesias, né, os principais autores. O Renascimento cultural. Vejam a imagem, os senhores já conhecem, já falamos sobre esta. Assim surgiu o Renascimento cultural, período de grandes transformações artísticas, e aí você lembra também culturais, políticas, que espalhou-se por todo o continente europeu. Certo. E agora, amadinho, trabalhando no gênero, o que você vai produzir? Nós temos aqui, você vai fazer um mapa mental, né, do conteúdo estudado, literatura, classicismo, e sempre fazendo aquela relação, qual o tema geral, quais são os temas relacionados, use, né, e abuse das cores, beleza? Isso, e que vai contar muito é o que você assimilou do conteúdo, tá? Então você participou de toda a aula, e aí você vai fazer o seu mapa dentro do conteúdo estudado. Coloca o central lá, a temática central, e aí começa a fazer as suas ramificações. Certinho? Ficamos por aqui, daqui a pouco a gente retorna para a nossa revisão. Até lá, tchau!